Bom dia, meus queridos. Nessa aula de número 2 do módulo 7, eu gostaria de focar um pouco nesse momento específico em que houve a saída da linguagem da ternura, a entrada brutal na linguagem da paixão e esse momento que é o momento que a gente chama de trauma, né? Essa saída brutal. Esse trauma com um conteúdo superior ao que a criança pode suportar. E vamos lembrar que quanto mais nova essa criança, mais difícil para dar conta desse conteúdo. Mas isso é um problema até mais ou menos aí a pré-adolescência. Não existe ainda recurso interno para dar conta de um conteúdo tão brutal como a saída da linguagem da ternura de forma muito rápida para a linguagem da paixão. A questão do abuso, ele é problema, o trauma do abuso, até para os adultos. Uma pessoa que nunca foi abusada e de repente ela é abusada sexualmente e ela tem 24 anos, 30 anos, é um problema, é um trauma. Mas nesse caso, até a pré-adolescência, até a entrada da adolescência, nós estamos falando de algo muito maior, porque não é só a questão do trauma, mas é o trauma em um momento do desenvolvimento da personalidade. É o momento em que se estabelece a ordem entre id, ego, superego e realidade. Então, essa realidade, que é o que chega, aquilo que é externo, quando a criança ela é abusada sexualmente nessa faixa etária, é muito brutal. E na maioria das vezes ela vem exatamente daquela pessoa que deveria proteger. Porque o papel do adulto é proteger a criança. Seja quem for essa criança, seja quem for esse adulto. Mas se é o pai, se é o avô, se é um tio, se é a mãe, se é um irmão mais velho, mais ainda a pessoa que deveria proporcionar a proteção. Era a pessoa que deveria ter saúde psíquica para amparar essa criança em seu desenvolvimento. Em seu desenvolvimento e na sua estruturação psíquica. Então, qual é a gravidade? Neste momento, a gravidade é que vai proporcionar uma desestruturação psíquica para essa criança. E aí essa criança ela entra nesse desamparo, porque aquele que deveria proteger é exatamente aquele que está proporcionando esse mal-estar. Então essa criança nesse momento ela sai dessa situação e na maioria das vezes ela não encontra amparo. Na maioria das vezes. É muito difícil nós termos um caso de uma criança que recebeu amparo, que alguém percebeu, que alguém protegeu. Quando existe essa proteção de uma segunda pessoa, nós já teremos aí uma forma de amenizar esse trauma. Mas na maioria das vezes essa criança ela não encontra esse amparo. E aí ela volta para o abusador, como sendo o cúmplice, a única pessoa que sabe o que aconteceu, como sendo a pessoa de maior contato. Quando ela sai, não encontra amparo e ela volta. E aí, nesse momento, a tendência é haver aí uma conexão maior entre o abusador e aquela criança, porque os dois se tornam cúmplices de uma situação que só os dois sabem. E ainda há ameaça por parte do abusador, não conta para ninguém, não fala para ninguém aquilo que aconteceu. E a partir desse momento, começa a relação de cumplicidade. E se essa criança ela tem um desamparo afetivo, se ela vive uma solidão, aumenta aí a relação entre os dois. E nesse momento é um momento em que a criança ela está introjetando o comportamento dos adultos que estão ao redor dela, porque ela é uma criança em desenvolvimento. E é o adulto quem norteia. E aí ela irá introjetar exatamente o abusador, que é a pessoa que está em maior contato e maior sintonia com ela, infelizmente. Quando essa criança ela olha para esse abusador, se este abusador é um psicopata, ele não vai expressar culpa.
mas dificilmente também ele é um psicopata, porque o psicopata ele passa para uma situação um pouco mais brutal para aquela criança desconhecida, não aquela criança que tem o contato diário. Esta pessoa que tem um contato diário, que é muito próxima, o pai, o avô, ele pode ter uma personalidade perversa, pode ter algum distúrbio, mas sendo assim ele terá culpa, sentirá culpa e vai expressar essa culpa no olhar. E quando ele olha para essa criança e mantém essa relação, nesse olhar, a criança vai perceber a culpa no olhar e ela vai introjectar essa culpa também. Então, meio que é dividida a culpa e ela introjectando este abusador, parte desse abusador passa agora a constituir essa criança. Por isso, o sentimento de culpa muito presente no adulto que foi abusado durante a infância. Porque há essa troca, há essa relação, há essa... Eu atendo muitos adultos com esse sentimento de culpa. Exatamente porque introjecta. E na vida adulta, um trabalho feito durante a terapia individual, terapia de grupo, no curso, agora você já compreendendo tudo isso, é a tentativa de desvincular esta pessoa adulta que foi abusada do abusador da infância. Porque há aí, a partir desse momento, um certo aprisionamento. Muitas vezes esse aprisionamento ele vai ocorrer quando se introjeta este adulto, que é o único contato dessa criança, o único contato, porque as demais pessoas não sabem, não querem saber e não estão ali para observar o que aconteceu com essa criança. Essa criança ela passa a sentir uma solidão muito grande, passa a sentir um vínculo maior com este abusador, porque os dois sabem o que aconteceu. E se essa criança tinha uma carência de carinho e de presença muito grande, este abusador passa a suprir essa carência de uma forma completamente doente, mas passa a suprir. E facilmente essa criança passa também a se tornar alguém dependente desse abusador. E ali se estabelece um formato de vínculo. Olha a complexidade que permeia tudo isso, né? Por isso, muitas vezes, começa, principalmente quando se trata de um incesto, né, de um abuso por parte do pai, começa essa relação de dependência. E muitas vezes essa menina tem 15 anos e o primeiro abuso aconteceu aos 4 aninhos. E aos 15 anos ela ainda está numa relação abusiva com esse pai. E você pergunta, não, mas agora já tem 15 anos, ela já poderia sair dessa situação? Ela já sabe que isso não é certo, né? Eu me lembro quando eu estava dando aula para a faculdade, dando aula acho que na turma de pedagogia, se eu não me engano, uma aluna com 18 anos, que eles chegam no primeiro ano com 17, 18 anos, né? Eu dava aula de desenvolvimento humano para a turma de primeiro ano. E ela disse, olha, eu consegui sair da situação de abuso proporcionada por meu pai agora, quando eu vim para a faculdade aos 17 anos de idade. E muitas pessoas pensam, culpam, né? Nossa, mas aos 17? Então, aos 16, o teu pai tinha relação sexual com você e tudo bem. Não tudo bem. Não tudo bem. Mas é como uma presa, é como um aliciamento, é como não consegue. E essa menina, ela falava o seguinte, quando eu comecei a perceber que tudo isso era errado, por volta dos 9 aninhos de idade, e eu já não gostava daquilo, mas eu venerava meu pai, e logo no início ele falava, pai e filha fazem isso, mas é segredo, é o nosso segredo. Então, aos 9 anos, isso aos 4, 5 aninhos, aos 9 anos ela pensa, mas está errado, mas ela não consegue desvincular. Porque era o único vínculo, a mãe já havia se distanciado há muitos anos.
E o único vínculo era com esse pai, que era o abusador. Então ela conta que ela fechava os olhos e começava a fantasiar que ela estava andando em uma paisagem muito bonita, sozinha. E haviam cavalos, porque ela gostava muito de cavalos, à distância, e ela olhava os cavalos à distância. E ela já não estava ali, aos 15, aos 16. Ela não estava ali. Ela simplesmente entregava o corpo e a mente ia para muito longe. E ali ela passava aquele tempo distante, até que o pai deixava aquele corpo. E aí ela retomava, ia para o banheiro tomar um banho. E aí parecia que ela acordava daquela situação onde ela não estava. Então, quando a gente vai aprendendo isso, a gente vai deixando de condenar essa pessoa. E isso não acontecia só com meninas, né? Eu me lembro de também ter um menino na universidade que era abusado pelo pai via anal, numa relação sexual propriamente dita, até por volta dos 16 anos também. E ele tinha a mesma reação, ele não estava. Mas esse menino tinha uma situação um pouco mais grave, porque ele se tornou muito dependente desse pai. E ele se tornou dependente também do prazer proporcionado. Então ele tentava não estar, mas ele sentia prazer e tinha orgasmo. E se tornou dependente da relação sexual anal, porque foi isso que ele aprendeu desde os 5 aninhos de idade. Então é uma tragédia, uma situação como essa, é uma tragédia, porque aí cria-se uma dependência, inclusive uma dependência do prazer sexual estabelecido ali. E o ódio pelo pai, né? Aquela pessoa que proporcionava esse prazer. Então cria-se um vínculo de forma extremamente doente, um vínculo pesado, um vínculo absurdo, doente. E é muito difícil quebrar esse vínculo, porque também cria-se uma relação de dependência. Porque o abusador, ele trata também de proporcionar uma solidão para a presa. Ninguém gosta de você. Você é a única pessoa, eu sou a única pessoa que te dá atenção. A sua mãe não gosta de você. É só eu e você. Eu preciso de você. Ainda tem essa fala. Eu preciso de você. Você é o que alimenta a minha vida. Sem você, a minha vida será destruída. Ainda tem essa fala, que proporciona culpa. Se eu abandonar o meu abusador, que é a única pessoa que eu tenho, ele também irá se autodestruir. Porque eu sou a única pessoa que alimenta, está com ele, proporciona alguma coisa para ele. Porque o abusador se faz de vítima para a presa. Ele se faz de vítima. E é muito interessante porque quando nós vamos receber na clínica várias vítimas do mesmo abusador, é incrível, porque às vezes ele está abusando de 4 pessoas ao mesmo tempo, 4 crianças, e as 4 crianças, elas vão contar a mesma fala do abusador. Eu só tenho você. Você é a única pessoa que me compreende, você é a única pessoa que me satisfaz. Eu só tenho vida em você. E ele fala isso para as 4 crianças, e as 4, 5 crianças acreditam nessa fala do abusador. Então há um aliciamento tão absurdo, tão grande, que mesmo quando essa pessoa já é adulta, ela tem dificuldade em acusar o abusador. Ela sente raiva, ela compreende o que aconteceu já no aspecto sexual, mas ela ainda sente pena do abusador, porque o abusador ainda está ali na mente como sendo uma vítima e não como sendo um monstro, né? E aí a dificuldade em deixar esse abusador, em abandonar esse abusador, a dificuldade em tocar a própria vida, né? E eu devo estar falando aqui para alguém que passou por situações parecidas, né? Com o que a gente está mencionando agora na parte teórica, na parte científica dos estudos, de como tudo isso se processa. Mas eu quero te falar o quanto isso é pesado para quem foi abusado.
E ainda tem aquelas pessoas que depois da pessoa adulta ou adolescente vai contar o que aconteceu, a pessoa diz, mas por que você está falando nisso só agora, depois de tantos anos? Porque era impossível falar. Porque o formato do vínculo estava estabelecido nesse formato. Porque era quase impossível, era impronunciável. Mas as pessoas leigas em relação a todo esse contexto do trauma do abuso não vão entender sobre isso que a gente está falando agora. É só você, para você entender. Porque você tem todo já um estudo que estamos fazendo e já está chegando nessa compreensão dessa complexidade. Beijo e até a próxima aula.